Oi, galera! Vamos resolver alguns exercícios sobre sistemas isolados? Olha só o primeiro exercício. Um revólver de massa 1 kg dispara um projétil de massa 20 gramas com velocidade de 400 metros por segundo. Calcule a velocidade de recuo deste revólver. Então vamos lá. Nós temos um revólver. Vou desenhar mais ou menos aqui um revólver, tá aqui. E ele tem uma massa de 1 kg. E ele tinha um projétil dentro dele, uma bala aqui dentro dele. Isto é o antes, né, galera? O antes, esse projétil está dentro do revólver. E depois ocorre o disparo. Então, daí nós temos revólver e bala, né, o projétil aí, como ele chamou, separados, ó. Então depois nós temos eles separadinhos aí. Beleza, o meu revólver está aqui e a minha bala, né, que é o projétil, saiu do revólver. Ele dá a massa de 20 gramas para ela, para o projétil. E fala que a velocidade desse projétil, velocidade, então vou chamar de VP do projétil, é de 400 metros por segundo. Beleza, ele quer a velocidade com que esse projétil recua, ó, velocidade de recuo, vou chamar assim, a velocidade do revólver. O que nós sabemos? Que a quantidade de movimento se conserva. Então, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Karina, como que você sabe que a quantidade de movimento se conserva? Ele não fala que tem atrito, não fala que tem forças externas atuando nesse sistema, então considera um sistema isolado. Quantidade de movimento antes. Antes, tanto o revólver como o projétil estavam em repouso. Então, se estava em repouso, a velocidade é zero. Quantidade de movimento é zero, então zero. Quantidade de movimento depois. O revólver tem uma quantidade de movimento, porque ele tem velocidade e a massa também. Então, vou pôr assim, ó, massa vezes velocidade do revólver, mais massa vezes velocidade do projétil. Então, ficou assim, ó, 0 igual massa do revólver 1 kg, velocidade do revólver é o que nós queremos saber. Massa do projétil, não posso deixar, ó, em gramas, tem que ser quilogramas, sistema internacional. Então, vou usar 20 vezes 10 a menos 3 quilogramas, divide por 1000. Então, ficou 20 vezes 10 a menos 3 vezes velocidade do projétil, 400. Galera, 400 vezes 20 vezes 10 a menos 3 dará 8. Então, fica assim, ó, 0 igual a VR mais 8. Passo 8 para lá, então VR ficou igual a menos 8 metros por segundo. Pronto, tá aí. Karina, menos 8 está certo? Sim. Se a gente considerar que a nossa trajetória é positiva para a direita, portanto a velocidade do meu projeto é positiva, a velocidade de recuo é negativa. Então esse negativo só significa sentido oposto. Beleza? Mais um exercício. Olha só. Este é da Unicamp, hein? O lixo espacial é composto por partes de naves espaciais e satélites fora de operação abandonados em órbita ao redor da Terra. Esses objetos podem colidir com satélites, além de pôr em risco astronautas em atividades extraveiculares. Considere que durante um reparo na estação espacial, o astronauta substitui um painel solar de massa. Então vamos lá, massa do painel 80 kg, cuja estrutura foi danificada. O astronauta estava inicialmente em repouso em relação à estação e, ao abandonar o painel no espaço, lança-o com uma velocidade de, velocidade do painel 0,15 metros por segundo. Galera, percebam que o astronauta inicialmente está segurando o painel e estão em repouso. Então, a quantidade de movimento inicial, tanto do painel quanto do astronauta, é zero. Sabendo que a massa do astronauta é igual a 60 kg, calcule sua velocidade de recuo
do astronauta, como se fosse um revólver. Ele lança o painel, se ele lança o painel para frente, ele vai para trás. Se ele lança o painel para a direita, ele vai para a esquerda. Galera, considerando o sistema isolado, está livre de forças externas, quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Como antes ambos estavam parados, a quantidade de movimento é zero. Então, massa do painel, velocidade do painel, mais massa do astronauta, velocidade do astronauta. Então, zero igual, massa do painel 80, velocidade do painel 0,15, mais massa do astronauta 60, velocidade do astronauta. Pronto, ó. 80 vezes 0,15, 12. Então, ficou menos 12 dividido por 60 é igual à velocidade do astronauta. Nos deu uma velocidade de menos 0,2 metros por segundo. Pronto, tá aí, galera. O menos só significa sentido oposto, beleza? Este é o item A, né? Item A. Agora, item B. O gráfico a seguir, este gráfico aqui, ó, mostra de forma simplificada o módulo da força aplicada pelo astronauta sobre o painel em função do tempo durante o lançamento. Sabendo que a variação de momento linear é igual a impulso, ele até deu para nós, né? Cujo módulo pode ser obtido pela área, calcule a força. Galera, o que ele está nos dando? Ele está nos dando assim, ó, que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E o impulso pode ser calculado com a área do gráfico. Então, a área é igual à variação da quantidade de movimento do astronauta. A área é um trapézio, então será assim, ó, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Qual é a variação da quantidade de movimento? Ele passou da quantidade de movimento 0 para a velocidade de 0,2. Então, quantidade de movimento final, que será a massa vezes a velocidade final, menos a inicial, que é 0, não precisava nem colocar. Base maior, 0,9. Mais base menor, ó, de 0,3 até 0,6, aqui tem 0,3, ó. A altura é a força dividido por 2. Igual massa do astronauta, 60 vezes a velocidade 0,2. Vou usar a velocidade como positiva, porque o negativo só significa sentido oposto, tá bom? Então, vamos achar o valor dessa força F, ó. 60 vezes 0,2, 6 vezes 2, 12, né? Então, 12 vezes 2, 24. Então, aqui ficaria, ó, 24 dividido por quanto? Ó, 0,9 mais 0,3, 1,2. Galera, 24 dividido por 2 dá 12, como é 1,2, fica 20 newtons. Pronto, pessoal. Aqui, ó. Pronto, acabamos de resolver uma questãozinha da Unicamp. Mais um exercício, olha só. Um caixote de massa 2 kg, aberto em sua parte superior, desloca-se com velocidade de 0,4 metros por segundo sobre um plano horizontal sem atrito. Olha só, sem atrito. Então, não terão forças externas atuando, o sistema é isolado. Começa então a chover. Galera, vamos lá. Então, inicialmente eu tenho um caixote que está deslizando, né? Com uma velocidade de 0,4 metros por segundo. E a massa tem 2 kg. Começa então a chover intensamente na vertical, quando o caixote estiver armazenado 2 kg. Então, isto daqui, ó, é o antes. E depois, o que irá acontecer? Depois, esse caixote adquiriu uma massa diferente, né? Porque agora, ó, eu tenho este meu caixote, vou desenhar o caixote bonitinho aqui, com uma certa quantidade de água, né? Então, eu tenho meu caixote. E agora, a massa dele é de 2 kg, que já tinha, mais 2 kg de água, ó. Então, agora eu tenho 4 kg, porque agora eu tenho um caixote com água dentro, certo? Qual será a sua velocidade? Ele quer saber essa velocidade do caixote depois. Então, antes de ter água e depois de ter água. Então, vamos lá. Quantidade de movimento antes
igual a quantidade de movimento depois. Então, ficou assim, ó. Quantidade de movimento antes. O que eu tinha antes? A massa do caixote vezes a velocidade do caixote. E depois, a nova massa do caixote, né, que é de 4 kg, vezes a nova velocidade do caixote, que vou chamar de V'. Massa do caixote antes, 2, ó. Velocidade, 0,4. Massa do caixote depois, 4, V'. Perceba, galera, que este exercício, a quantidade de movimento antes não foi 0, porque tinha uma certa velocidade, tá? 2 vezes 0,4, 0,8, dividido por 4 é igual a V'. V' nos dá 0,2 metros por segundo. A alternativa C de certo. Pronto, tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Curte, se inscreva no canal e até mais.